Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje é sobre produto cartesiano e relações binárias. Vamos começar o seguinte, para a gente entender o que é um produto cartesiano, eu preciso de um exemplo para você. É a melhor forma de você compreender essa matéria. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho um conjunto A com os elementos 0, 1 e 2, um conjunto B com os elementos 3 e 5. Se eu quero fazer a operação produto cartesiano, ou seja, A cartesiano B, primeiro, a representação é AXB. Então a gente vai representar dessa forma, mas a gente vai falar A cartesiano B. E esse produto cartesiano nada mais é do que um conjunto que vai possuir os seguintes elementos. Elementos x, y na forma de uma coordenada, tal que o x tem que pertencer a A e o y tem que pertencer a B. Então perceba, eu vou formar agora coordenadas em que o primeiro elemento é um x e o segundo elemento é um y. E o que é importante? O primeiro elemento, que é o x, vem do conjunto A e o segundo elemento y vem do conjunto B. Vamos ver se você entendeu? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar com o x valendo 0. Se o x vale 0, eu posso colocar aqui valores de y que pertençam a B, ou o 3 ou o 5. Qual que eu vou colocar? Os dois. Então eu vou ter um 0 com o 3, formei uma coordenada. E vou ter o 0 com o 5, formei outra coordenada. Não entendeu? Tem mais algumas oportunidades. Dá uma olhada aqui, ó. Se o meu x vale 0, eu posso ter o y valendo 3 ou valendo 5. E mais nenhum outro par ordenado vai ser formado. Em compensação, quando o x vale 1, e ele pode, por quê? Porque o x tem que pertencer ao conjunto A e o 1 pertence ao conjunto A. Quando o x vale 1, eu vou poder formar pares ordenados agora com o y valendo 3 e com o y valendo 5. Basicamente, a gente prende um valor de x e varre todas as possibilidades com o valor de y vindo do conjunto B, ok? Então vamos continuar. Fiz com 1 e 3 e 1 e 5. Faço agora com o número 2. O 2 faz par ordenado com o 3 e faz par ordenado com o 5. Não tem outra possibilidade, então eu finalizo o meu conjunto. Eu tenho aqui o conjunto da operação A cartesiano B. Só isso. Tranquilo? Eu vou fazer mais exemplos com vocês, só que eu quero antes uma coisinha. O que eu quero que você observe? Uma coisa importante que pode aparecer para você é pedir o número de elementos de A cartesiano B. Então preste atenção. Quando a gente estiver trabalhando com dois conjuntos que possuem muitos elementos, ele não vai querer que você faça a representação desses elementos. Ele pode pedir para você simplesmente a quantidade de elementos que vai ter nesse produto cartesiano. Olha que fácil. Basta eu pegar o número de elementos de A e multiplicar pelo número de elementos de B. Então, o número de elementos de A vezes número de elementos de B. Vamos ver se dá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Eu tenho 3 elementos em A e 2 em B. 3 vezes 2 dá 6. Portanto, está correto. Muito fácil, né? Eu vou fazer mais um exemplo para você, para te mostrar uma coisinha importante. Vamos lá. Pessoas, o que eu quero mostrar para você agora é o seguinte. Eu acabei de fazer A cartesiano B. Eu vou trocar. Eu vou fazer agora B cartesiano A. E quando isso acontece, eu continuo com elementos da forma x e y, só que tem um detalhe. O que eu quero que você observe? Esse meu primeiro elemento da coordenada
sempre vai vir do primeiro conjunto. Então o x tem que pertencer a B e o y que vai pertencer a A. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai prender o 3 e varrer por todas as possibilidades de A, prender o 5 e varrer por todas as possibilidades de A. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou começar aqui, B cartesiano A, vai ter como primeiro elemento, se o x tem que pertencer a B, eu vou pegar o 3 e o 5. Começa com o 3. O y tem que pertencer a A, eu vou varrer pelo 0, 1 e 2. Então eu vou ter 3 e 0, 3 e 1 e 3 e 2. Beleza? Não tem mais possibilidades. Vamos continuar. Fiz todas com o x igual a 3, vou para o x igual a 5. Quando o x vale 5, eu posso ter o y valendo 0, eu posso ter o y valendo 1 e posso ter o y valendo 2. Não tem mais possibilidades. O que eu quero que você observe? Duas coisas. A primeira, que é meio óbvio, é que a quantidade de elementos é a mesma, porque mesmo que eu troque a posição de A vezes B e B vezes A, lembra, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 3 vezes 2 e 2 vezes 3 continua dando 6. Só que tem um detalhe, estes elementos são diferentes de A cartesiano B. Então, perceba que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Tranquilo? Isso aqui vai acontecer sempre? Não. Então, peraí, vamos com calma. A regra principal, não a regra, mas o mais importante é você trabalhar com isso na sua cabeça, tá? Quando o A e o B forem iguais, forem idênticos, aí sim nós vamos ter que A cartesiano B é igual a B cartesiano A. Mas vamos trabalhar muito mais com essa possibilidade, em que o produto cartesiano, trocando a ordem, vão dar valores diferentes, ok? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu vou pegar essas nossas coordenadas e vou te mostrar que a gente pode aplicar elas em algum lugar. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, chegamos aqui à nossa última parte de produto cartesiano. Quero te mostrar o seguinte, a partir desse momento que você sabe resolver um produto cartesiano, ele pode te pedir duas coisas no exercício. Ou ele te pede para você representar essas coordenadas no plano cartesiano, ou ele pode fazer o contrário. Ele te dá um plano cartesiano com vários pontos e pede para você extrair as informações e representar o A e o B, ok? Eu vou fazer o primeiro exemplo aqui para você. Eu tenho o A cartesiano B, que é o primeiro exemplo que nós fizemos na aula de hoje, e 6 coordenadas. Vou pegar esses pontos e colocá-los no gráfico. Então vamos no primeiro. 0 e 3. Se ele vale 0 no x, não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Em compensação, como o y vale 3, ele tem que subir 3 unidades. Então o primeiro ponto está representado, ok? Segundo, 0 e 5, mesma coisa, não vai para a direita nem para a esquerda, mas ele tem que subir 5 unidades. Então esse aqui também está representado. Vamos para o próximo, 1 e 3. Se ele vale 1, ele passa a ter que andar para a direita. Se ele vale 3, ele continua subindo 3 unidades. Então estamos aqui com a nossa coordenada. Temos 1 e 5, continua indo para a direita e subindo 5 unidades. Representado. 2 e 3, a partir da origem, agora eu tenho que ir para a direita 2 unidades. E 3 para cima. Então 2 e 3 foi. 2 e 5 também é fácil. 2 e 5 também representado. Beleza? Importante, não faça mais nada nesses pontos, ok? Colocou eles no gráfico, pronto, já era, morreu o exercício. Caso contrário, se você tiver que fazer a situação inversa, analise quem são aqueles valores que estão em x, quem são aqueles valores que estão em y. Os que estão em x vão ser os elementos do conjunto A, os que estão em y vão ser os elementos do conjunto B. Tranquilo? Muito fácil, né? Muito fácil. Vamos fazer o seguinte. Tudo isso serve para a gente chegar na parte mais importante, que é a nossa chamada
relação binária. Vamos a ela. Chegamos à relação binária. Preste atenção. Eu tenho o conjunto A, 0, 1 e 2. Tenho o conjunto B, 3 e 5. Então perceba que eu estou continuando no mesmo exemplo, para ficar mais fácil de você entender. Fiz aqui o A cartesiano B, 0, 3, 0, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 2, 3 e 2, 5, ok? Relação binária é todo conjunto que é subconjunto de um produto cartesiano. Muito fácil. De novo, relação binária é todo conjunto que é subconjunto de um produto cartesiano. Então dá uma olhada aqui, ó. Se eu representar relação 1 como 0 e 3, 0 e 5, concorda comigo que esses dois elementos, eles fazem parte tanto da relação 1 quanto do produto cartesiano? Se isso acontece, significa que esse meu conjunto R1, ele está contido em A cartesiano B. Isso significa que esse nosso conjunto vai ser chamado de relação. Só isso. Ah, Felipe, mas só funciona com esses dois elementos? Não. Se eu fizer, por exemplo, a relação 2 como 0 e 3, 1 e 3 e 2 e 3, perceba, este elemento e este elemento faz parte tanto de R2 quanto do nosso produto cartesiano. Como isso acontece, nós chamamos R2 de relação. Só isso, muito fácil. O que vai ser importante aqui? Quando a gente fala de relação, a gente pode descobrir mais coisas em relação a ela. Podemos descobrir como representar através de diagramas e podemos também encontrar domínio, imagem e contradomínio de uma relação. Vamos fazer isso? Então me acompanha. Peguei aqui o nosso primeiro exemplo de relação, 0,3 e 0,5, ok? Eu vou fazer um exemplo com você e aí eu vou fazendo algumas definições para você anotar no seu caderno. Preste atenção. Primeira coisa que a gente pode fazer é representar essa relação como um diagrama. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse diagrama ele vai ser chamado diagrama de flechas. Preste atenção. Eu vou ter o conjunto A e o conjunto B, ok? No conjunto A, eu tenho 3 elementos. Então, eu vou representar aqui, ó, o elemento 0, 1 e 2. E no conjunto B, eu tenho 2 elementos. Eu vou representar o 3 e vou representar o 5, ok? Só que tem um detalhe. Eu estou sendo bem específico que eu quero representar nesse meu chamado diagrama de flechas a chamada relação 1. Diagrama de flechas nada mais é do que você representar por diagramas de Venn o seu conjunto A e o seu conjunto B e, a partir de flechas, indicar as coordenadas que nós temos na nossa relação. Vamos ver como? Eu vou representar da seguinte maneira. Eu tenho uma relação 1 de A para B. Ou seja, os elementos A soltarão flechas que atingirão os elementos de B. Então preste atenção. Eu tenho a coordenada 0 e 3. O 0 está associado ao 3. Eu não acabei de falar que os elementos de A soltam flecha? O 0 é elemento de A, então o 0 solta flecha. E ele vai soltar flecha para quem? Para o 3. Por quê? Porque o B são os elementos que recebem flecha. O 3 é elemento de B e ele vai receber a flecha do nosso 0. Muito fácil, não entendeu? Mais um exemplo para você. Eu tenho agora 0 e 5, beleza? O 0 é elemento de A, então ele vai soltar flecha. Para eu descobrir quem vai receber, basta olhar para o lado. No lado dele tem o número 5, que é de B. Como eles estão feitos, como eles formaram uma coordenada, eu vou soltar a flecha de 0 para o 5.
E pronto, está representado através do diagrama de flechas a nossa relação 1. O 0 está com o 3 e o 0 está com o 5. 0 e 3, 0 e 5. Muito fácil essa representação. E aí, já te adianto, o que o exercício pode te fazer? Ele pode pedir para você representar numa prova, por exemplo, aberta, né? Você faz os diagramas, ele te deu o produto cartesiano e você vai fazendo as ligações das flechas. Ou ele pode fazer o contrário. Ele pode te dar o diagrama e te perguntar quem é os elementos dessa relação ou quem são os elementos desse nosso produto cartesiano. Tranquilo? Vamos lá, não terminei. Quero de você agora o seguinte. Eu, com isso, também consigo mostrar para vocês três definições importantes. O que é o domínio, o que é o contradomínio e o que é a imagem de uma relação, ok? Domínio de uma relação são aqueles elementos que soltam flecha. Então, dá uma olhada aqui, ó. No A, que são aqueles elementos que podem soltar flecha, apenas o 0 soltou flecha. Portanto, apenas o 0 será o meu domínio. Pronto, só isso. Tenho também o nosso chamado contradomínio. E contradomínio nada mais é colocar todos os elementos que podem receber flechas. Então dá uma olhada aqui, ó. Quem pode receber flecha está sempre no conjunto B. Ok? No conjunto de chegada. O 3 pode receber flecha? Pode. Então ele entra no contradomínio. O 5 pode receber flecha? Pode. Então ele também entra no contradomínio. E em compensação, eu tenho a minha terceira informação, que é a minha chamada imagem. Imagem também me diz respeito ao nosso conjunto B. Imagem nada mais é do que os elementos que recebem flecha. Então veja a diferença. Contradomínio pode receber flecha ou não. Ele vai estar aqui nesse conjunto. Imagem, obrigatoriamente, são os elementos que vão receber flecha. Nesse caso, o contradomínio e a imagem são exatamente o mesmo conjunto, porque o 3 e o 5 podem ou não receber flecha, e nesse caso, os dois receberam. Ok? Muito fácil, né? Bem tranquilo. Espero que tenha ficado claro para você essa primeira parte. Vou continuar, porque eu posso colocar condição para essa minha relação. Vamos dar uma olhada. Pessoal, quero muita atenção aqui nesse nosso próximo e último exemplo, ok? Eu tenho agora uma relação dada por uma condição. Então perceba, fiz outros dois conjuntos, conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, conjunto B, 3, 4 e 5. Eu quero a relação x e y pertencendo ao produto cartesiano entre A e B, até aqui nada de demais, tal que o y seja maior do que x. Então preste atenção. Eu tenho agora uma condição para que essa relação possa existir, ok? Então vamos fazer o seguinte, como é o exemplo aqui da aula, eu vou fazer ele com muita cautela e com muita calma com você. Então a primeira parte do nosso exercício é encontrar os elementos do produto cartesiano, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, x e y pertencendo a cartesiano B, vamos fazer um pouco mais rápido, né? O 0 vai estar com o 3, o 0 vai estar com o 4, o 0 vai estar com o 5. Depois nós temos o 1 com o 3, o 1 com o 4, o 1 com o 5. Beleza? Varremos todos com o número 1. Depois nós temos o 2 com o 3, o 2 com o 4, o 2 com o 5. Lembrando, né? A gente já sabe quantos elementos tem que ter. Eu tenho 5 elementos aqui, 3 aqui. 5 vezes 3. Tenho que encontrar 15 elementos nesse produto cartesiano. Vamos para o 3. Eu vou ter o 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5. Finalizamos. E por fim, 4 e 3,
4 e 4 e 4 e 5, beleza? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos. Ótimo. Agora tem um detalhe. Para eu encontrar os elementos da minha relação, eu preciso obrigatoriamente que o valor de y seja maior que x. O y é o segundo elemento do meu produto cartesiano, da minha coordenada. Portanto, vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar uma olhada. O 3 é maior do que 0? Sim. Entra no nosso produto cartesiano, nessa nossa relação, desculpa. 4 é maior do que 0? Sim. Então entra nessa relação. 5 é maior do que 0, 3 é maior do que 1, 4 é maior do que 1, 5 é maior do que 1. Continua. 3 é maior do que 2? Sim. 4 maior do que 2, 5 maior do que 2, 3 e 3. São valores em que o y é maior do que x? Não. O y é igual a x. Então esse você exclui. Continua. 4 maior do que 3? Sim. 5 maior do que 3? Sim. Opa! 3, que é o nosso y, é maior que o 4? Não. Então esse não entra. 4 e 4 são valores em que o y é maior que o x? Não. E o último nosso elemento aqui, 5 e 4, o 5 é maior do que o x. Isso significa que essa relação vai ter como elemento 0 e 3, 0 e 4, 0 e 5, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 2 e 3, temos 2 e 4, 2 e 5, 3 e 4, 3 e 5 e o 4 e 5, beleza? Então perceba aí que eu tive 1, 2, 3 elementos que não vão fazer parte da nossa relação. Por quê? Porque essa relação ela tem uma condição para que ela exista. O y tem que ser maior do que x. E nesses 3 casos, isso não aconteceu. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você, certo? Que a aula tenha sido satisfatória e que você continue acompanhando as minhas próximas aulas. Então, eu fico por aqui. Um abraço e até mais.